Boa tarde, pessoal. Bom, estou testando aqui um novo brinquedinho. Bom, vamos ver o que eu consigo fazer aqui, depois a gente pensa nisso. Outro irmão flebíaco? Eu estou incomodado com a Mas imagem. eu fico admirado com seu uniforme. Mas, enfim, vamos ver aqui o que eu consigo fazer. Quanto a essa questão da qualidade da imagem. Como eu estava vendo uma configuração sobre isso e ela, eu acho que eu não coloquei na melhor das qualidades. Mas vamos lá. Eu estava tentando comentar com vocês na live que eu tentei fazer aquele dia, não deu certo. Eu estou testando que tipos. Eu queria fazer algo diferente. Vocês sabem que eu gosto de sair da casinha, né? Então, quando eu pensei em fazer algum tipo de produto, eu pensei, não, eu vou fazer algo que seja diferente, né? Vou tentar fazer algo que tenha a ver, que tenha uma pegada bacana, mas eu preciso fazer algo novo, né? Fiquei pensando e tal. A ideia de fazer umas streams / aulas, eu acho interessante, porque eu gosto de videogame, né? Eu gosto muito de videogame e eu acho que seria bacana fazer uma espécie de conversa mesmo assim durante os streams. Por quê? Eu também assisto muito stream de jogo, né? E eu vejo que muitos deles assim são muito bons nos jogos, né? Tem uns streams que são hiper profissionais, mas hoje em dia tem muito stream que não é bom. Ele joga e a gente assiste que é divertido ver ele jogando, ver ele conversando, né? Eu pensei, uma coisa bacana, né, colocar o professor moderninho, escolado, jovem, né, e aí ele joga e no que ele está jogando ele pode tratar algum tema, né, sobretudo pelas minhas pesquisas aí no Twitter com vocês. Olha que coisa mais sangrenta, maravilhosa. Eu tenho conversado sobre essa questão, o que vocês querem ver e tal, né, e eu vejo que muitos de vocês querem ver temas divertidos, né? Coisas descontraídas, não querem ver um estudo filosófico, uma crítica literária, né? Vocês querem um friendship, né? Vocês querem dica de leitura, coisa assim, nessa pegada, né? Então eu pensei, não, vamos tentar então fazer de jeito unir o útil ao agradável. Assim, né? Quem sabe pelo menos aí temos um stream de game cujo conteúdo vai ser um tanto educativo, né? Assim, vamos ver o que eu consigo fazer. Então essa é mais ou menos a ideia, né? Porque o que eu queria fazer, e eu não sei o que vocês me dizem, né? Vocês estão assistindo aí se é viável, se é interessante, se vocês acham a pegada bacana, né? E para fazer isso, para vocês verem mais ou menos o que eu estou pensando, a ideia é o seguinte: eu quero terminar essa bendita torre aqui para eu ganhar o traje da Shiva. Que está disponibilizado aí. Para eu ganhar o traje da Shiva, eu vou ter que jogar a torre toda aqui, né? E aí, enquanto eu vou fazendo isso, né, eu quero falar sobre a imaginação. A imaginação, ela é uma qualidade muito interessante que a gente tem no nosso cérebro, né, que ela, na verdade, eu diria que ela seria a nossa inteligência ativa. Muitos de nós temos uma inteligência, mas uma inteligência muito passiva, sabe? Que é uma inteligência que utiliza muito a memória, né? Então, eu vejo que muitas pessoas ficam preocupadas. O que eu faço para memorizar? Que técnica que eu uso para memorizar? Eu leio e não lembro o que eu li, né? Mas, assim, não adianta muita coisa você ler e não conseguir, como eu posso dizer, memorizando aquilo tudo, se você não tiver uma capacidade ativa de fazer algo com aquilo. Você vai virar apenas uma grande caixa de coisa aí, mais ou menos enchendo coleta, né? Chuncha tudo na mochila e não é um personagem interessante. Eu não sei porque a NetherRealm está insistindo há 2 jogos com esse bicho. Criou uma raça totalmente nova, que não tem muito estilo das raças que nós temos na Exoterra, né? A gente tem na Exoterra os Tarkatanes, que é a raça do Baraka, né? Os canibais com lâminas, braços, tem um design legal, tem uma coisa bacana. Nós temos os Centauros,
a raça do nosso querido Motaro, que nunca mais voltou de forma digna dos games desde que foi feito no Mortal Kombat. No Mortal Kombat. Eu esqueci o outro fatality. Foi. No Mortal Kombat 3, né? Desde então ele aparece no Mortal Kombat Armageddon naquela forma de sátiro, que não é tão interessante. Depois ele aparece na forma apenas de vídeo, apenas no filme, na animação, no Mortal Kombat 9, né? Mas existe a raça Centaur, né? E em Outworld, na Exoterra. E nós temos por último a raça Shokan, que talvez é a mais famosa, porque tem muitos representantes aí, que são a Shiva, o Goro, o Kintaro, né? Que essa ideia dos guerreiros de 4 braços, do subterrâneo, com um certo ideal de nobreza. Lembra um pouco os anões de Dungeons and Dragons, né? A postura militar deles e tal. Então, essas raças são interessantes. Agora cismaram com essa raça aí dos Naknadanios, né? Esse bicho de 6 braços, mas que não usa os 6 braços, só usa 4. É um tanto caído, né? Eu não sou muito fã do Collector, não sou mesmo, né? Mas eu pergunto aos senhores que estão acompanhando, se eles estão acompanhando, até para eu ver que estão acompanhando, né? Os exoterranos querem sua cabeça. Ninguém gosta de pagar tributos. Porque isso alimenta a corrupção de Shao Kahn. Ó, Jade Anarquista. Eu pergunto pra vocês, qual personagem, vocês têm contato com Mortal Kombat? Qual personagem vocês gostam? Eu estou muito na vibe pro filme agora. Eu sou muito fã da franquia. Joguei todos os jogos da franquia. E tô hiper hypado pro filme. Acho que nós vamos ter algo muito bom. E pelo menos a caracterização dos personagens está perfeita, né? Eles estão idênticos ao que são mesmo, as suas essências. Isso já me animou um bocado. E eu confio muito no diretor, porque ele faz a saga do Invocação do Mal, que é uma saga que eu gosto muito, né? De terror ali dos irmãos Warren, do casal Warren, né? Olha, Imperatriz. Que desgraça. E o ponto é esse, não sei se vocês têm contato com Mortal Kombat, se tem, qual personagem vocês gostam, se vocês viram alguma coisa do filme, né? Me dá um retorno aí pra eu ver que tem alguém acompanhando, pra ver que tem alguém me escutando, pra eu ver se tá fazendo sentido. Pelo que o videogame tá me dizendo aqui, tem 6 pessoas me ouvindo. E eu vou morrer na frente de todo mundo aqui, peraí. Só um minutinho. Falar e jogar tatinho. Pronto. Eu vou... Quem disse que eu lembro o ataque desse cara? Eu achei muito interessante. Uma coisa bacana que eu queria falar sobre o Mortal Kombat, né? Uma coisa que me chamou muita atenção nesse último Mortal Kombat era como eles quiseram acertar a mão quanto à própria criação dele, né? O que eles estavam fazendo, como fazê-lo, né? Me chamou muita atenção isso. Por exemplo, no Mortal Kombat 10, no jogo anterior, o jogo tava... o Lucas falou que tá boa, excelente. Áudio, como é que tá? Me diz aí, vocês estão me ouvindo? Como tá sendo? Me dá esse feedback também. Tá. Consegue ouvir sem travar, sem problema? Porque se for isso aqui, fechou. Nós vamos conseguir ter stream diariamente agora. Tem conteúdo aí. Enquanto vocês dão feedback do áudio, eu quero falar a respeito dessa questão do Mortal Kombat, né? Primeira coisa, o Mortal Kombat ele tinha ficado extremamente americanizado no Mortal Kombat 10. Todos os personagens ficaram americanos. O protagonismo foi entregue na mão de americanos, né? As forças especiais ali, centrada inicialmente no figura do Johnny Cage da Sony, depois da Jack e da Cassie, né? Com a voz da Peach ali, equalizando a cara das pessoas. E aí, depois dessa questão, né, eles viram que não estava bacana e tal. Então voltaram para as origens. Os personagens são americanos. Os personagens são orientais, são orientais. Né? Então deram finalmente um olhinho puxado pro Hanzo Hasashi, né? Afinal, ele tem um nome tão japonês quanto Hanzo Hasashi, né? Ele precisa
Hanzo Hassad, ele precisa ter o puxado. A questão do Mortal Kombat, então ele falou, não, vamos voltar à origem dos nossos personagens, né? Então não... parece uma questão de lacração, né? Tipo, vamos representar os asiáticos como asiáticos. Teria como ter militado em cima disso. E eles não militaram em cima disso. Eles apenas quiseram voltar à essência dos personagens. Né? É bem diferente você fazer o Scorpion, que é um japonês, ter olho puxado, do que você criar uma Thor mulher, entende? Então eles não fizeram nesse sentido, né? Só que eles tinham e têm muitos personagens femininos, e aí eles foram representar esses personagens femininos, né? E eles perceberam que os personagens femininos não tinham muito protagonismo. Agora vamos falar de um assunto polêmico, protagonismo feminino. Protagonismo feminino, né? A ideia deles é que já que eles têm metade dos personagens masculinos, metade dos personagens femininos, por que não dar uma história interessante para esses personagens femininos, né? E aí decidiram dar características fortes, personalidade forte para os personagens femininos, uma vez que os masculinos já tinham, né? Então você tem aí, por exemplo, o Liu Kang, com toda a ideia de monge dele, né? O cara certinho ali, leal, bom, né? Você tem o próprio Scorpion, né? O espírito vingativo, né? Você tem ali o Shao Kahn, né? O grande vilãozão que faz você tremer nas bases, né? Você tem Sub-Zero, né? O arqui-inimigo ali do Scorpion, né? Assassino gelado, né? Você tem ali o Raiden, né? O protetor do plano terreno, né? Esse canária do Shang Tsung, né? E aí veio o pessoal com a ideia, não, vamos... Eu tinha uma boa amizade com o Príncipe Goro. Você só se aproveitou dele. Ora, Lady Shiva, não faria isso. Vai! É um safado, assim. E aí, como eu posso dizer, eles decidiram, não, vamos fazer os personagens femininos ter importância, né? Então, por exemplo, revelaram pra gente uma deusa anciã, a gente só tinha a figura do Shinnok, né? Desde o Mortal Kombat 4 aí. E aí eles finalmente nos deram uma deusa anciã, Cetrion, né? Deram o protagonismo pra Cassie, que é essa geração nova, a Cassie Cage aí, né? Trouxeram a Kitana como... Trouxeram a Kitana como imperatriz, né, herdeira do Shao Kahn, faz todo sentido, ela é filha de Shao Kahn, Shao Kahn morreu, né? Logo ela merece a imperatriz, né? Nós temos ali a Sindel podendo ser uma vilã ativa, não só uma mulher que foi hipnotizada pelo Quan Chi e tal, né? O que deu muito mais graça, porque aí ela agora realmente, em vez de ser uma mulher que foi controlada, ela virou a bruxona mal do cabelão que a gente conhece, né? Então deu um gostinho bacana dos personagens. E aí o que eu notei? Que a NetherRealm aprendeu a fazer o lacre da forma correta, né? Então o que é o lacre da forma correta, né? O lacre da forma correta é você parar pra pensar assim, a mulher não está empoderada, ela não tem o peso, que é a palavra que cabia nessa cena, o peso na trama e tal, né? O que nós vamos fazer? Vamos forçar então as mulheres? As mulheres dão conta? Por exemplo, como foi forçada a cena que a gente tem ali em Vingadores Ultimato, do time das mulheres, né? As mulheres dão conta, né? E tal. Pra quê? Entendeu? Fica um lacre bobo, né? Agora, se você coloca com uma certa naturalidade personagens femininas bem criadas e bem elaboradas, você consegue agradar o público feminino e feminista, que quer essa coisa, mas sem fazer algo bobo militante, criando uma real literatura, né? Entendo literatura aqui no sentido de produção, quem está contando uma história, né? E os games também, assim como os filmes, têm uma história. Então, por exemplo, comparem aqui comigo a cena, para vocês terem ideia do que eu estou falando, comparem comigo a cena do do Vingadores Ultimato, as mulheres dão conta, mulheres dos Vingadores, olha, nós temos mulheres empoderadas, né? Com a luta das mulheres empoderadas que tinham no filme Guerra Infinita. Ali você tinha 3 personagens femininas fortes. Não tinha juntado todo o universo ainda, então não tinha Pepper Potts de armadura, Vespa e tal, não. Mas as 3 Vingadoras que tinham estavam ali, né? Você tinha a Feiticeira Escarlate,
a Viúva Negra e a guarda-costas, né, do T'Challa. Eu não sei nem o nome dela, porque nos quadrinhos elas não são apresentadas como nome, elas são a guarda de elite dele, né? Você tem ali essas três personagens. Como deveria ser. Essas três personagens, elas estão lutando com uma filha do Thanos, né? Com aquela mulher da lança lá, né? Você tem uma cena totalmente feminina, 4 mulheres lutando. Uma cena totalmente mulheres dão conta. Mas ela não foi lacrada. Ela foi natural. E por isso ela foi agradável. Foi uma cena que todo mundo gostou de ver. Na hora que pula a feiticeira, você tá sozinha, ela não tá sozinha, e pula a feiticeira escarlate, joga a mulher pra triturar, tritura a mulher, voa sangue na cara da Viúva Negra, e ela fala que nojo, né? Aquela cena é muito mais natural, traz um peso muito maior de quem são aquelas personagens e o quão poderosas elas são, do que uma simples cena forçada de as mulheres dão conta. Então, o que eu acho? Que deveria haver uma certa malandragem, podemos assim dizer, uma certa malandragem de quem quiser produzir conteúdo, né, para que ele produza esse conteúdo de forma natural, né? Então, por exemplo, a gente precisa de personagens negros, a gente precisa de personagens mulheres, essa galera tá toda pedindo isso, né? Só que eles querem militância e acaba que eles criam algumas coisas que são muito forçadas, desnecessário. Agora, se você cria com naturalidade, a coisa já é outra. Então, por exemplo, você pode utilizar disso, entendeu? Se você quer escrever uma história, fazer alguma coisa e tal, e você quer dinheiro, né? Então você não é bobo, você vai fazer, né, fazer o povão gostar aí, né? Cria uma personagem feminina massa. O povo vai levantar a bandeira pra ela, né? Mas você não tá levando um ícone porque ela é uma personagem forte, né? Então, por exemplo, eu vejo muito isso, outra comparação, com Frozen e Moana, né? A princesa Moana é uma princesa, e eu estou chamando de princesa aqui porque o Maui falou que ela é, então ela é. Ela é uma princesa muito mais empoderada do que a Elsa, né? Porque a Elsa, na verdade, é uma menininha traumatizada que passa 2 filmes fugindo para longe das responsabilidades dela, tentando viver um eterno Hakuna Matata. Enquanto a Moana, ela é aquela princesa que percebe as responsabilidades dela como chefe da aldeia, né? E ela faz aquilo que tem que fazer pelo bem do seu povo, né? Então, se a gente for olhar em questão de dignidade de princesa, a Moana dá um pau na Elsa. Ela é muito mais líder, né? Mas no Frozen você tem toda uma lacração de que a princesa que não precisa de príncipe encantado, é a princesa que é ícone LGBT, porque let it go, eu sou livre e o caramba, né? E no caso da Elsa, toda essa coisa e tal. Já a Moana, ela também terminou sendo príncipe. Vocês notaram? Ela não é um casal com o Maui. Não dá nem pra você conceber essa relação. O Maui tá muito mais ali como um amigo, como um guia espiritual, até porque ele é uma entidade muito mais velha que ela e tal, né? Não há um par romântico, né? Ela é uma princesa tão independente de príncipe encantado quanto é a Elsa, né? Mas nela não há lacração. A história surge com naturalidade. Por quê? O que nós queremos de verdade não é uma história sobre uma mulher, sobre um negro, sobre um branco. A gente quer uma história sobre um personagem bem desenvolvido. A gente compra a narração dele ali e quer saber dele até o final. Então, por exemplo, a gente se preocupa com personagens bons, né, como o Capitão América, mas a gente se preocupa com personagens maus, se a história dele for bem desenvolvida também, né? Então, por exemplo, o Deadpool, que é um mercenário, né? Mas a história dele é bem desenvolvida. Você quer saber o que ele está fazendo ali, né? Você tem personagens totalmente neutros. Você não sabe falar se ele é do bem ou do mal. Por exemplo, o Sandman, o Morpheus, né, do Neil Gaiman. Ele não é um personagem bom nem mal. Ele é uma entidade. Mas ele é interessante, entendeu? Então o que nós queremos são personagens interessantes, né? Outra coisa, eu não tô preocupado com a raça do personagem. Eu não tô nem ali se o personagem é negro, como o Jax, posso mostrar em Mortal Kombat, asiático como o Scorpion, ou sei lá, Naknadani como o nosso amigo aí, Collector. Eu não tô nem aí pra raça do personagem, né? Eu quero ser um personagem bom. E aí, parênteses, eu não gosto do Collector, eu não acho um bom personagem.
Fecha parênteses. Né? Mas, por exemplo, a Shiva, vamos trocar aqui o planeta pela Shiva, é uma personagem interessante. Com a ideia dela de honra, de que eu sou o guerreiro mais forte, de que eu preciso demonstrar força pro meu povo, né? É outra pegada. É outra pegada pro personagem, entende? Então, eu acho uma coisa aí válida nesse sentido, né? Quem quer escrever história, quem quer criar história, preocupe-se em fazer personagens que sejam interessantes. A gente quer personagens interessantes, né? Mesmo o Coringa, que eu sou totalmente contra essa heroização do Coringa que fazem aí, né? Porque ele é um psicopata, né? Mas ele é um personagem muito interessante. Então é muito fácil heroicizar o Coringa. Porque ele é um personagem envolvente, né? Então a gente quer personagens que sejam interessantes. E convenhamos, a Elsa não é interessante. Ela é, o Daniel colocou aí, né? Ela é alguém que vê a treta e quer fugir da treta. E uma treta que ela causou, né? Ela... É isso, né? Então é ela que apavora os espíritos, é ela que ativa os poderes e congela a Elendel, né? É ela que cria os problemas. E ela foge dos problemas que ela cria. Uma crise vocacional. Ela não sabe o que já tem que fazer da vida, o que ela foi chamada a fazer, né? E aí ela termina como uma hippie, né? Não, eu vou viver com os espíritos aqui cavalgando, eu vou abandonar o cargo de rainha pra minha irmã. A Ana já é uma personagem bem mais resolvida. Que vê o problema, que não é um problema dela, porque ela não é rainha. Mas ela pelo contrário, é o problema da babaca da irmã dela, né? Que nunca deu bola pra ela, né? E olha, batendo no... Que coisa bonita. Nossa senhora. Deu até vontade de almoçar agora. Então, assim, o ponto é esse, né? Agora você tem a Moana, ela quer resolver um problema, tá? Ela é uma personagem interessante. Então, eu não tô nem aí, assim, pra o que o pessoal pode falar e tudo assim, mas a Elsa não é uma personagem interessante. Apesar de Frozen até ser um bom filme. Mas porque você tem a Anna, na maior parte do filme, as duas vezes é a Anna em resgatar a Elsa, né? A verdadeira protagonista é a Anna, né? E você tem ali o alívio cômico do Olaf, que a Disney sabe fazer um alívio cômico, né? Timão e Pumba, Mushu, os diabinhos, Agonia e Pesadelo, né? Do Hércules e por aí vai. A Disney sabe fazer esses personagens. E eles carregam a narrativa, né? Agora, por exemplo, você falando, Daniel, o Gentle Criminal, né? É um personagem que, se olhar o propósito dele, ele é totalmente inútil para a história. Ele é... Sua anatomia é única. Não para uma chocana. Ele é um grande, como eu posso dizer, um grande filler, só que sem ser filler, né? O narrador, o mangaka tá preparando algo pro retorno ali do All For One, né? E ele falou, não, vou segurar eles ali por uma temporada, né? E fazer eles apegarem na menininha, porque ela vai ser alguma chave pra algo, né? E aí, eu vou criar um vilão aqui, né? É um vilão totalmente sem propósito, feito pra durar uma temporada e tudo, mas ele cria uma história pro vilão. Ele dá um propósito pro vilão, e no final você curte o vilão, né? A Boku no Hero, pra mim, é um mangá que aprendeu com o Naruto como criar bons personagens e encher, povoar o universo inteiro com bons personagens, né? Então, se você pegar Boku no Hero ou Naruto, tanto um quanto o outro, se você pegar personagens secundários ali, eles conseguem ter um anime pra eles. Daria pra fazer um anime do Gaara, um anime do Neji, um anime do Rock Lee. E a gente poderia até personagens que tem menos história contada. Eu assistiria um anime do Kankuro, um anime da Temari. Eu assistiria um anime do Haku. O mesmo vale pro Boku no Hero. Aquela história é a história de como o Deku se tornou o maior super-herói de todos os tempos. Mas eu ainda continuaria assistindo se eu quisesse ver como o Iida substituiu o irmão dele. Como o Todoroki se tornou o novo Endeavor, né?
como o Bakugou venceu o pior inimigo dele, a própria fúria dele, né? Eu assistiria se fosse o anime sobre o Eraserhead em vez do All Might, né? Então assim, eles têm apesar de serem personagens secundários, eles têm uma construção tão rica que eles sustentariam o protagonismo. Olha só que interessante, é exatamente o contrário. Você tem um personagem com muito protagonismo fazendo o papel de secundário. É diferente quando você pega personagens secundários e quer dar um protagonismo para eles, simplesmente porque as mulheres não contam. Então aquela cena dos Vingadores Ultimato ela é desnecessária porque você tem personagens secundários ali que não foram desenvolvidos. Gente, a Pepper com a armadura de resgate, ela literalmente chegou ali agora como super heroína, né? Ela era o par romântico de Stark. A Vespa, ela teve um filme, não deu tempo da gente criar esse protagonismo para ela. O mesmo vale para Miss Marvel. Forçaram as mulheres dão conta ali é pegar personagens que são secundários e dar um papel para eles de protagonista, né? E eu tomei uma costa do Jax aqui só porque ele tá usando a bolha do Rain. E dar um papel de protagonista pra eles, entendeu? E aí não se sustenta, porque é um personagem que foi feito para ser secundário. Então é muito mais rico você pegar um personagem secundário e dar pra ele uma profundidade de protagonista do que pegar um protagonista né, um secundário e dar um cargo de protagonista pra ele, né? Então eu acho que esse é o diferencial e um segredo aí que fica pra vocês escreverem, né? Tem aí que... Mas voltando, então a galera tem muito isso, né? Você vai criar um personagem, sei lá, ser mestre RPG, ser... escreve conto, você tem um blog, qualquer coisa que você tenha que você vai criar um personagem, se preocupa nisso, encha o seu personagem de um protagonismo, ainda que ele não seja o protagonista, mas não é um protagonismo no sentido de colocá-lo ali para dar conta, é no sentido de realmente ter uma história, né? Da gente acreditar que, enquanto estamos vendo a história do Naruto, enquanto estamos vendo a história do Deku, a história dele também está correndo. Porque ele também é uma pessoa ativa naquele mundo, né? Acho que isso é muito mais interessante do que simplesmente pegar o personagem ali que até então não estava agindo naquele mundo, né? E dizer pra ele que as mulheres não contam, né? E eu acho que isso que foi feito no Mortal Kombat, né? Nós temos muito soco na minha cara aqui agora. Nós temos essa questão. Nós temos essa questão nessas personagens, entendeu? Elas têm um porquê de ser, né? Então, a Kitana, ela tem os dramas dela. Ela é a imperatriz da Exoterra. Ela é a verdadeira herdeira do trono de Eden, que foi usurpado por Shao Kahn, né? Nós temos aí a Cetrion. A Cetrion é a deusa do equilíbrio. E o irmão dela, o deus da destruição, foi destruído, morto, né? Então, peraí, algo está podre na Dinamarca, né? Então tem que ser visto isso, né? E aí ela vai desenvolver isso. Nós pegamos, por exemplo, a Frost, o complexo de rejeição dela de quem queria ser a Hokage esqueci o termo agora, a grão-mestre do clã Lin Kuei, né? Então, um abraço e a gente se vê na próxima stream amanhã, ok? Beijo no coração e tchau, tchau pra vocês.